Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Jesus. A Ti, Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia! Tudo bom, Ana Luísa? Tudo ótimo. Cada dia vivendo um milagre. Como que tá aí, hein? E essa unção de campeã aí? Como é que tá? Maravilhoso, né? Contar com Jesus e o Senhor entregar a bênção na nossa mão. É maravilhoso mesmo. Enquanto vai entrando mais gente, eu quero convidar você que já está aí para a gente fazer uma oração para que o Senhor venha falar conosco, trazer luz na palavra dele nessa live de hoje, para que nós possamos cada dia mais aprender mais dele e ter mais fome de conhecimento, não só nas quintas-feiras, mas que a cada dia o Senhor venha aumentar a fome e sede, para que a gente possa experimentar, transformar o nosso entendimento para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele, né? Amém? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, e cada pessoa que vai assistir essa live, que vai entrar ainda, as pessoas que já estão aqui, ó Pai, eu peço, Senhor, que Teu Espírito alcance cada uma dessas pessoas. Que o Senhor venha manifestar a Tua glória, a Tua graça, a Tua misericórdia em cada uma delas. Que elas possam agora vivenciar, ó Pai, o dom do conhecimento. Que o Senhor venha abrir a mente de cada uma de nós, ó Pai. Que cada um dos Teus filhos que aqui estiver, ó Pai, que eles possam ter a mente aberta, o coração aberto, Pai, um coração ensinável, ó Deus, e uma mente transformada, renovada, Pai, pelo Teu Santo Espírito, do poder da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, que nós venhamos sair daqui, ó Pai, com o coração aberto, prontos para colocar em prática as Tuas instruções. E ainda mais, ó Pai, que nós venhamos sair daqui nessa noite com o coração com mais sede, sedentos por aprender mais do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, nos desperta, Pai, para que cada dia mais nós possamos nos derramar na Tua presença, buscar a Tua glória e não só nos contentar com as bênçãos que o Senhor nos entrega, mas que nós venhamos buscar nos relacionar, em poder Te ouvir, em poder Te sentir, ó Pai, em poder ouvir as Tuas instruções, em obedecer, ó Pai, para que a Tua vontade seja sempre soberana sobre as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, a Ti, Senhor, eu consagro esta live. Que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor venha a ser honrado, ó Pai, não só hoje, mas durante toda a nossa vida, até que o Senhor volte e nos leve para perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Hoje nós vamos falar sobre o segundo pilar. Nós falamos sobre fé e hoje nós vamos falar do pilar do conhecimento bíblico e doutrinário. Muito importante essa questão de conhecimento bíblico no pilar de nossa vida cristã, né? Por quê? Primeiro a gente falou sobre fé. E fé é mesmo que as coisas estejam dando erradas ou contrárias daquilo que eu estou esperando, mas eu tenho certeza de que Deus vai fazer. Eu tenho certeza de que Deus está trabalhando. Fé é isso. Meus olhos não contemplam, as circunstâncias são contrárias, mas dentro de mim eu tenho certeza de que Deus está fazendo. E a vontade dele vai prevalecer. Amém? Então, a fé é isso. E hoje nós vamos falar sobre o conhecimento. Muitos cristãos, nós, né, que começamos a caminhar com Jesus, a gente é cheio de dúvidas. Chega coisas na nossa vida, será que isso é de Deus? Será que não é de Deus? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou seguindo o que realmente é ou não? E existe muitos
que são influenciados por ventos de doutrina. Por quê? Porque não conhece. Ou movimentados pelo movimento. Eu costumo muito dizer, levada a todo vento, né? Igual uma folha seca no chão, ou uma folha de bananeira. Se o vento tá para a direita, ela tá para a direita. Se o vento tá para a esquerda, então não tem um alicerce, não tem uma raiz aprofundada no Senhor, na palavra do Senhor, no conhecimento verdadeiro. Por quê? Eu sigo aquilo que me falam que é verdade ou não. Às vezes eu perco a paciência quando eu estou lendo a Bíblia, eu não tenho entendimento e aí eu já abandono. Outras vezes eu tenho alguém como meu mentor e a palavra dele é a final para minha vida. Eu não vou buscar saber se realmente é de Deus, se não é de Deus. Então, essa questão do conhecimento bíblico e doutrinário, a gente entender o que realmente é, o que está na palavra, o que Jesus quer de nós. Então, para a gente não ser influenciado por nenhuma doutrina contrária, para a gente não estar sendo liderados por heresia e eu afirmando que aquilo é realmente a doutrina correta. Então, às vezes a gente está em algumas igrejas e tem muitos tipos de movimentos dentro da igreja, mas quando começa a me doutrinar, a me expor a palavra, o que acontece com muitas pessoas? Saem, não querem aquilo. Por quê? Querem o movimento, querem as bênçãos, mas não quer conhecer o dono da bênção. Então, hoje nós vamos falar sobre essa questão de cada dia mais a gente buscar o conhecimento. Por quê? Para a gente não ser enganado, para a gente não ser... Às vezes eu acho que eu estou certa, porque eu estou sendo guiado por alguém que eu acredito que seja de Deus, mas ele está me passando uma heresia. E por eu não conhecer, por eu não ter disposição de buscar e aprender no Senhor, eu acho que aquilo é correto e a minha vida é baseada naquilo que a pessoa está falando. Minha vida é baseada numa pregação de domingo, ou minha vida é baseada numa pregação que eu ouço no YouTube, de um coach qualquer, entendeu? Então, a minha vida é baseada nisso. Eu não paro o meu tempo e sento, pego a palavra e vou ler. Isso é muito importante na nossa vida. Nós precisamos ter o nosso tempo de buscar conhecimento. Às vezes a gente tem que, às vezes não, sempre, né? Tem que parar o que nós estamos fazendo e conhecer, buscar de Deus. Ah, mas eu leio, não entendo. Sim, a Bíblia é uma revelação, porque ela é uma palavra inspirada pelo Espírito. Então a Bíblia não é só letras, ela tem uma revelação atrás dessas letras. Então eu preciso o quê? Antes de ler, eu preciso orar, buscar do Senhor, me encher do Espírito, pedir revelação daquele texto que eu estou lendo. E logo após, quando eu terminar de fazer a minha leitura, o que eu tenho que fazer? Orar novamente. E durante, se eu parei o meu tempo para ler de manhã, eu vou passar o dia meditando naquela palavra que eu li, para ver o que Deus queria falar comigo a respeito daquela palavra, o que o Senhor está me ensinando a respeito daquela palavra. Então, eu vou ler agora à tarde, eu vou até amanhã, quando eu for ler de novo, meditando nessa palavra, voltando, relembrando aquilo que eu li. Então, é exatamente isso. Em Oséias 4:6, ele fala o quê? A falta, né? Ele fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, exatamente, devido à falta de conhecimento bíblico e doutrinário, o povo estava perecendo. E as pessoas que não buscam esse conhecimento, facilmente são enganadas. E Mateus 22:29, o próprio Jesus disse, que é o quê? Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O próprio Jesus disse isso. O profeta Oséias declarou lá no Antigo Testamento e Jesus vem no Novo, lá em Mateus, e reafirma isso.
que nós erramos porque nós não conhecemos a palavra nem o poder de Deus. Então nós precisamos de vez buscar esse conhecimento, para nós não sermos enganados, para que nós não venhamos no dia do juízo falar: mas eu busquei, Senhor, tinha alguém que me ensinava, e aí, mas você não buscou, você não leu, você não orou por ter revelação, o véu foi rasgado, você tem livre acesso a mim, entendeu? Então vai chegar num ponto que nós não vamos mais ter os nossos líderes espirituais. Às vezes vai chegar o tempo de nós não termos a palavra escrita nas nossas mãos. O que vai basear a nossa fé é aquilo que nós buscamos em aprender. Então agora eu vou ter que aprender verdadeiramente, não é só decorar, porque aquilo que a gente decora a gente esquece. Então quando a gente aprende de verdade, a gente não esquece. E aí a gente vai o quê? O Espírito Santo, ele nos lembra acerca de todas as coisas, né? Ele nos ensina e nos lembra. Só que se eu não buscar entendimento e conhecimento bíblico, o Espírito Santo vai me lembrar de quê? Se eu não tive esse relacionamento, se eu não busquei na palavra conhecer. A paz, irmã Cristiane, tudo bem? E Paulo, ele fala para Timóteo, o que, Timóteo? Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Porque, tá bom, beijo, Ana Luísa, não deixa de pregar a palavra. A palavra é a nossa base, porque quando eu estiver passando uma prova, uma luta, e vai ter os nossos momentos de caverna, como até o profeta Elias teve, o que vai acontecer? Não vou ter ninguém para me ajudar, mas se eu estiver baseada na palavra, mesmo que não tenha uma pessoa aqui, eu vou ler, eu vou ter entendimento, vou ter revelação, vou ter consolo do Espírito Santo, e eu não vou perecer, entendeu? Então é muito bom a gente ter conhecimento bíblico, porque quando vem uma prova, quando vem alguma situação difícil na nossa vida, a gente sabe onde recorrer. E tem momentos que vão chegar que a gente não quer nenhuma pessoa do nosso lado. A gente quer ficar sozinha, a gente quer ficar sem conversar. Muitas das vezes a pessoa afasta da igreja. E aí, quando você não tem conhecimento bíblico, o que acontece? Eu afasto da igreja e aí eu sou tentada a procurar coisas do mundo e satisfazer a minha carne. E nisso, o que acontece? Quando chega nesse nível, eu tô o quê? Me afastando, porque eu não tive conhecimento, eu não tive base bíblica, eu não tive minhas raízes firmadas na rocha, e eu tive minha vida baseada em ministrações, tive minha vida baseada em orações de pastores e missionários, e eu não tive o meu relacionamento, eu não tive a minha construção com o Senhor. Então, por isso que o pilar do conhecimento bíblico e doutrinário é muito importante na nossa caminhada cristã, porque agora eu vou conseguir discernir o que é joio, o que é trigo. Eu vou conseguir discernir quando alguém entrega um recado de Deus para mim. É de Deus? Não é de Deus? Se eu não tiver esse filtro na palavra, muitas das vezes nós somos enganados. E muitas pessoas são levadas à morte espiritual por conta dessa situação, por não conhecer. Então, nós precisamos o quê? Buscar conhecimento da palavra. Saber qual é a verdadeira doutrina bíblica. Como que eu vou fazer isso? Lendo, estudando, participando de grupos de estudo bíblicos, grupo de estudos bíblicos. Nós vamos pegar a Bíblia e nós vamos separar um tema e nós vamos estudar sobre aquele tema. E nisso, pessoas podem ter o que? Suas opiniões, mas no final dessas reuniões é dito que é correto. Igual a gente tinha as células presenciais e a gente sempre tinha um tema para estudar. E igual andando no espírito, o outro transformação da alma. Então, cada um dava a sua opinião. Olha, acho que é isso, acho que é aquilo. Mas no final, eu falava assim, gente, a nossa opinião
eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas a palavra de Deus diz que é assim, entendeu? Igual quando a gente fez Andando no Espírito, eu creio que muitas de nós fomos confrontadas. Aí eu já ouvi muitas falarem para mim, nossa, mas é muito difícil andar no Espírito. Não tem condições. Sim, para nós que estivermos na carne, é muito difícil andar no Espírito. Por quê? Nós vamos ter que renunciar a muitas coisas. Se nós estamos alimentando a carne não vai querer renunciar. Mas se nós já estamos andando no Espírito, buscando o espiritual, vai ser fácil, porque nós vamos fazer por o quê? Por amor àquele que se entregou por nós, e não por sacrifício, né? Então, a gente precisa ter culto de ensino. Sua igreja tem culto de ensino? Mas você prefere ir no aonde? No culto de campanha. Prefere ir no culto de campanha do que no culto de ensino. Aí no culto de campanha, você convida um monte de gente. Ah, não, lá vai entregar, lá vai ter um pastor que ora demais. Não, nesse dia, entendeu? Só que o culto que você deveria mais ficar empolgado é o culto de ensino. Porque é o culto de ensino que vai te dar a base para enfrentar as suas provas futuras. O culto de campanha é bom, é bênção, sim, mas o culto de campanha não vai me trazer fundamento para quando chegar a prova eu lembrar daquilo e ter como argumentos. Porque quando nós somos tentados, assim como Jesus foi, Jesus venceu que jeito? Sai em nome de Jesus? Sai no meu nome, tá amarrado, em meu nome. Jesus não fez isso no deserto. O que ele fez? Está escrito. Então, ele nos ensinou que nós só vamos conseguir vencer na palavra. Então, se eu não vou nos cultos de ensino, se eu não participo de nenhum grupo de ensino bíblico, se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a Bíblia não é assim, eu vou ler a Bíblia em um ano. Eu acho lindo quem lê a Bíblia em um ano, porém, é uma leitura que você faz correndo, porque você tem prazo e tem a quantidade de capítulos para você ler no dia. E aí, quando você vai parar para estudar a Bíblia, o que acontece? Você fala, nossa, eu passei por isso aqui e nunca tinha prestado atenção. Então, eu te oriento a estudar a Bíblia por temas. Final de toda a Bíblia tem uma concordância temática. E lá tem vários temas. A maioria das Bíblias, principalmente as de estudos. Aí, o que você vai fazer? Vai no final da sua Bíblia, você começar a fazer seus estudos. Eu não sei começar a estudar a Bíblia. Vai aprender hoje. Aí, aqui, tem concordância temática. Na concordância aqui, a minha tem... Vamos começar na letra A aqui. Deixa eu focar aqui. Aqui tem... Vai ficar ao contrário, mas aqui tá. Acepção de pessoas. Aqui na acepção de pessoas, ele vai me levar em Levíticos, Provérbios, Deuteronômio, Romanos, Gálatas, Colossenses, Pedro, Tiago. Entendeu? Então, ele vai me levar no Antigo Testamento e vai me levar no Novo Testamento. Então, eu vou entender o que a Bíblia fala a respeito de acepção de pessoas. Então, eu já tenho em mente o estudo sobre acepção de pessoas. O que eu vou fazer? Vou anotar no caderno, que eu vou pegar só para isso, e vou anotar. Comecei a estudar sobre acepção de pessoas. A Bíblia fala isso lá em Deuteronômio, fala isso lá em Mateus, fala isso lá em Gálatas, fala isso lá em Romanos. Amém? Pronto. Meditei naquilo ali. Por exemplo, vou tirar 15 dias para estudar sobre acepção de pessoas. Nesses 15 dias, eu vou ficar estudando, relembrando e meditando naquele estudo bíblico. Pronto, encerrei. É igual escola. O que acontece? Agora eu vou formular coisas, perguntas a respeito do tema para me responder. Fiz, respondi. Amém. Esse tema vai ficar gravado em mim. Quando alguém falar alguma coisa sobre acepção de pessoas, você vai falar, não, mas lá em Romanos fala isso, em Deuteronômio fala aquilo, entendeu?
Então, nós precisamos o quê? Fazer estudos bíblicos. Nós precisamos amar ler a palavra, estudar a palavra. E nós precisamos o quê? Quando eu estou estudando, é mais fácil para mim não guardar para mim. Quando eu estudo e passo para outra pessoa aquilo que eu estou estudando, eu gravo muito mais. Então, tem alguém, uma colega de trabalho, tem uma amiga, um amigo do seu lado. Eu estou estudando sobre acepção de pessoas. Você sabe o que a Bíblia fala sobre acepção de pessoa? A pessoa fala, não sei, nunca prestei atenção. Então, você acredita que lá em Romanos fala isso? Aí, lá no Antigo Testamento, já vinha falando sobre isso. E aí, aquilo já vai ficar gravado na sua mente. Você já não vai precisar mais do caderno para relembrar. Porque quando você começa a falar para as outras pessoas, isso vai ficando gravado em você. Então, uma dica, quando você estiver estudando, começa a falar para outras pessoas o tema de estudo bíblico que você está estudando. Davi é um testemunho de alguém que teve conhecimento. Onde Davi foi forjado? Foi forjado no campo, como pastor de ovelhas. Lá ele aprendeu do Senhor, ele tinha intimidade com Jesus, com o Senhor, né? Naquela época era deusa. E ele tinha essa intimidade, ele buscou esse relacionamento. Então, quando ele vai lutar com Golias, ele sabia muito bem no nome de quem que ele estava indo. Ele sabia o nome de quem que ele estava indo e muito mais, ele sabia quem ele era em Deus. E se eu te perguntar hoje, você sabe quem você é em Deus? Você vai em tal lugar, você sabe que Deus vai, como se diz, ele vai dar ok naquilo que você está falando e fazendo? Você tem esse certo tipo de relacionamento e intimidade com o Senhor? É isso que eu estou dizendo. Peguei o exemplo de Davi, tem exemplo de quem? De Jó. Jó, ele fala o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Significa o quê? Antes eu ficava aqui só ouvindo o pessoal contando as bênçãos, contando testemunhos, só que agora eu vivenciei na pele a experiência. Agora eu tenho relacionamento, agora eu conheço o Senhor face a face. Entendeu? O que traz pra gente a experiência de ter relacionamento, de buscar na palavra? Não, mas eu tenho pouco entendimento, eu conheço alguém que tem mais facilidade de aprender. Hoje eu escutei o testemunho de uma mãe, o filho dela tem autismo, tem TDAH e tem um outro tipo de necessidade especial. Ele estuda no colégio militar. Aí ele tem 15 anos. Aí o coronel lá pegou o boletim de notas dele e falou assim pra ele assim: nossa, você é muito Caxias, a sua nota é a maior. E tudo ele tem laudo, tudo diagnosticado, certo? Você é o Caxias da sala, sua nota é a maior de todos. E aí, sabe o que ele falou? Eu não sou Caxias, eu me esforço para me ser igual. Porque quando os meus colegas saem daqui, amanhã eles lembram, eu não consigo lembrar. Então, se eu não chegar em casa e relembrar tudo aquilo que eu vivi aqui na sala de aula hoje e ficar estudando até o dia da prova, eu não vou ser capaz de tirar nota. Então, eu não sou Caxias, eu sou esforçado. Tá vendo a diferença? Tem gente que tem realmente o dom para aprender mais fácil, mas tem gente que é como ele. Diante de várias necessidades dele, ele entendeu o quê? Para me ser igual, eu tenho que me esforçar. Então, se eu tenho uma dificuldade de estudar a Bíblia e entender, então o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar. Então, quando eu vi que hoje a gente ia falar sobre conhecimento bíblico, e quando ela foi contando o testemunho do filho dela, eu vi Deus falando poderosamente. Minha filha, quando você vê que você não é capaz, você tem que se esforçar. Então, é isso, nós precisamos nos esforçar. Eu não quero, não tenho facilidade de estudar isso, não tenho facilidade de ler a Bíblia, tenho dificuldade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me esforçar para mim ser o quê? Excelente.
Então, o esforço dele, ele tá vendo. E foi reconhecido por um coronel. E falou, gente, o menino tem esse tudo de necessidade, laudado, acompanhamento com psicólogo, faz uso de medicação, e a nota do menino é a maior da sala, alguma coisa está errada. Porque quem tem esse tipo de diagnóstico não consegue ter uma nota dessa. Aí questionou ele falou, não, eu não sou Caxias, eu sou esforçado. Porque se eu não esforçar, eu não sou igual a eles. Então eu tenho que me esforçar mais. Então, e nisso o Senhor falou muito forte comigo. Aquilo que nós somos limitados, nós precisamos nos esforçar para ser excelente. Amém? Nós precisamos ter disposição de ir além daquilo que as pessoas estão esperando de nós. E eu me acomodar com isso. Ah, eu leio a Bíblia e não entendo mesmo, também não vou ler mais. Não, não vou me acomodar com essa situação. Eu vou buscar ir além. Eu vou me esforçar e eu vou ser excelente. Não entendo hoje, não entendo agora, mas eu vou entender. E você, conheço alguém que entende muito? Então tá bom, eu vou entender muito mais que ela. Isso é o que? Arrogância? Não. Isso é o que? Eu vou me esforçar para mim ser excelente naquilo que Jesus me chamou para ser. Para quê? Que Jesus chamou nós para ser o quê? Testemunhos dele. O Senhor fala o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregar não precisa de púlpito, não precisa de microfone. É eu vivenciar e testemunhar sobre aquilo que eu tenho aprendido do Senhor. Toda vez que eu falo de Jesus para uma pessoa, eu estou pregando a palavra. Então, eu preciso o quê? Assim como Jó. Se hoje você só tem ouvido falar de Jesus, tem ouvido pregações e não tem feito nada para você ter e fazer o seu conhecimento, fazer os seus relatos com o Senhor, faça como Jó. Olha, eu ouvi, antes eu ouvia, mas agora os meus olhos te contemplam. Acabou o tempo de eu só de ouvir falar de Jesus, agora eu não vou só ouvir falar, agora eu vou falar porque eu tenho conhecimento de Jesus. Amém? E lá em Salmos 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. O que esse texto nos diz para nós hoje? Os que confiam no Senhor. Eu confio no Senhor, eu só confio em quem eu conheço. Se eu não buscar conhecimento no Senhor, eu vou estar mentindo se eu falar que eu estou confiando plenamente e minha vida totalmente direcionada por Ele. Porque eu só confio em quem eu conheço. Nós, seres humanos, somos assim. Se eu não conheço o Senhor, como que eu vou dizer que eu confio nele? Viu tanto que é forte? A questão de nós conhecermos a palavra. Então, o que acontece com nós que não buscamos o conhecimento? Infelizmente, muitos cristãos faz o quê? Desanima na caminhada. Frustra com uma profecia que não se cumpriu. Frustra porque alguém não te cumprimentou num culto. Frustra porque eu queria tanto que o pastor viesse me visitar ou me ligasse e não veio e não me ligou. E aí, quando chega a prova, eu falo, não nasci para isso, não. Aí abandono. Por quê? Porque eu não conheço. E se eu não conheço, eu não confio. Entendeu? Então, essa questão é muito forte, porque se eu não busco o conhecimento da Bíblia, qualquer um pode me enganar. Qualquer um pode me passar para trás. Qualquer um pode fingir uma doutrina e eu vou acreditar e vou achar. E pode ter um joio me conduzindo, sendo que eu deveria ser conduzida por trigo. Ou é um lobo em pele de ovelha que está me levando para um caminho doutrinário dele e eu não reconheço. Ou Jesus fala comigo e eu não reconheço a voz do meu pastor. Então, quando eu busco conhecimento, eu sei que Jesus está falando comigo. Eu sei quando
ele fala lá com Samuel, né? Samuel, Samuel. Eu vou saber falar, fala que teu servo te ouve. Ou quando aparecer para mim, como apareceu para Isaías, eu sei falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque eu conheço a voz do meu pastor. Eu conheço, porque eu busco na palavra dele. Eu sei qual é a doutrina correta. Eu sei que aquilo que estão pregando no microfone é de fato e de verdade da palavra, ou é uma heresia que está pregando em cima do altar. Se eu não buscar esse conhecimento, toda pregação que vier até mim, eu vou achar que é de Jesus falando. Eu vou achar que é o Espírito Santo ministrando, ou eu estou numa reunião, um culto, e aí pessoas lá manifestando o Espírito, e aí você não tem discernimento se é o Espírito Santo, se é o Espírito das trevas, porque eu não conheço. Então, qualquer movimento que chegar para mim, eu acho que é de Deus. E não é assim. Por isso que na caminhada, muitos cristãos se frustram, abandonam a caminhada, desistem e é vencido pelos obstáculos que chegam diante de nós. Então, o que acontece? Simples. Primeiro pilar, nós falamos sobre o quê? Fé. Segundo, hoje, conhecimento bíblico e doutrinário. Então, significa o quê? Se eu não venci por falta de fé e falta de conhecimento, a minha vida cristã, minha caminhada, está ao ponto de perecer. Esses dois pilares, se eles não estiverem alimentados, e temos outro que a gente vai falar depois, mas se esses dois não estiverem firmes, a minha estrutura não vai aguentar passar pelos obstáculos. Então, os obstáculos vão me vencer. Nos últimos dias, o que vai acontecer? Mateus 24, ele relata os nossos últimos dias. Vai levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E fala, se possível, até os escolhidos. Entendeu? O quão é perigoso, principalmente agora, os últimos dias, a questão de se a gente não tiver conhecimento, vão tentar nos enganar. E se eu não tiver conhecimento, vão me enganar. Então, muitas igrejas vão ser sacudidas. O inimigo vai colocar os representantes dele em cima do altar. E aí, as ovelhas que estão ouvindo, se não tiver conhecimento, se esperar só de quem está em cima do altar, vai ser enganado. Entendeu? Então, baseado nessa verdade de buscar alimentar a nossa fé e nosso conhecimento bíblico, é isso que vai nos mover para os últimos dias e me fazer de pé, fazer ficar de pé e não abandonar a minha fé. Então, tudo isso é muito importante para a nossa caminhada cristã. Já tá tendo muito, né, irmã Cristiane? Então, eu preciso estar atento. Escutei uma pregação hoje, fiquei com dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou orar e vou buscar na Bíblia se aquilo é ou não é de Deus. Isso é o posicionamento de nós cristãos. Alguém tá falando lá e tá falando pelos cotovelos. Eu vou chegar no meio do culto. O que eu sempre falo para as meninas que andavam comigo? Carrega um caderno, carrega um bloquinho de anotação, anota as referências bíblicas que foi falada lá na hora da pregação e depois vocês vão ler se aquilo que foi ministrado em cima daquela pregação condiz com a Bíblia mesmo. Se foi o Espírito Santo que ministrou, se foi o espírito de engano, se foi o espírito das trevas, ou se era Deus falando mesmo, se é Deus me instruindo. Então, anota tudo. Cada culto você vai, não perca não, anota tudo e busca em Deus. Fala, Pai, hoje foi ministrado sobre isso, isso e isso. Eu quero que o Senhor me traz revelação do Senhor sobre essa palavra. Isso nós temos acesso, o véu foi rasgado. Então não precisa, não, mas Deus revela só para os pregadores. Não, o véu não foi rasgado só para os pregadores, foi para todo mundo.
Então, eu vou orar e vou buscar de Deus se aquilo realmente foi dele ou não. E nós vamos falar, o próximo pilar vai ser sobre oração. Pilar muito importante, que também é muito difícil de se cumprir, porque às vezes a gente só ora quando tá passando por prova, por luta, né? E não é bem assim. A gente precisa construir um relacionamento com Jesus. Falo muito de relacionamento, né? Mas a base da vida cristã é relacionamento. E por isso que eu falo muito para ficar gravado. Relacionamento, leitura da palavra, estudo da Bíblia, busca estudar a Bíblia. Se eu não quero estudar por tema, igual eu dei a dica, estuda por livro. Vou ler. A gente fez até estudo sobre João já, né? Então, hoje eu vou estudar sobre Tiago. Tiago é um livro pequeno. Se você for parar para ler Tiago, você fica mais de mês estudando Tiago, que é um livro pequeno. Para falar a verdade, acho que eu fiquei 3 meses estudando Hebreus. Eu lia capítulo 1, 2, 3. Aí no outro dia eu voltava lá no primeiro de novo. E aí tinha outros tipos de revelação e eu anotava de novo. Aí a hora que eu cheguei lá no capítulo 7, eu voltava de novo. E meu esposo falava assim, gente, você não vai sair de Hebreus mais não? Mas era tanta revelação que vinha e eu ia anotando. E fica algo tão gostoso, você vai estudando e vendo que o Espírito Santo tá falando, tá te mostrando, tá te instruindo. Então, se não quer estudar por tema, estuda por livro. Mas não saia daquele livro enquanto você não compreender a mensagem dele. Né? Eu li aqui em 3 dias, eu li Mateus e pronto, agora eu vou para Marcos. Não, você vai estudar Mateus. Vai entender qual era a mensagem que Mateus queria trazer quando ele escreveu o livro. O que o Espírito Santo estava falando com Mateus quando ele estava escrevendo? Entendeu? Então, é sobre isso. E para a gente finalizar hoje, que já falei demais, a questão de conhecimento, não venda o seu conhecimento, não troque por nada, porque isso vai ser necessário para a sua caminhada todos os dias. E eu falei nos stories essa semana aqui das Filhas Preciosas que nessa live eu ia contar um testemunho sobre como foi ministrar o pilar da fé. Algumas pessoas já sabem, outras não, mas meu esposo foi acometido de um procedimento cirúrgico. Acho que foi numa quinta que eu ministrei, foi na semana seguinte. Ele adoeceu e teve o diagnóstico de apendicite e teve que fazer cirurgia. O meu temperamento é fleumático. Para quem não sabe sobre temperamento, o fleumático é um dos temperamentos mais calmos que tem. Então, ele filtra muito e para transparecer que tá nervoso ou transparecer algum tipo de sentimento, a gente reflete mais que os outros temperamentos. A gente pensa mais antes de agir do que os outros temperamentos. Então, nós chegamos ele passou mal de quarta, o feriado. E aí, na sexta, ele resolveu ir no médico. Aí, chegou lá, fez uma tomografia, exame de sangue. As taxas do exame de sangue deu super alta, que estava contando como infecção no organismo. Aí, a doutora falou, olha, eu já liguei pro médico, é o mesmo que fez a sua cirurgia da vesícula e ele vai vir amanhã às 6 horas da manhã te operar. E você não vai para casa, você já vai ficar internado. Naquele momento ali, acompanhei ele, esperei fazer a tomografia, tudo. Deixei ele internado. Tava tudo, a minha face, o meu comportamento, tava tudo normal. Tava transparecendo para ele super calma. Aí quando eu falei, deixei ele internado e as crianças estavam em casa sozinhas, eu falei, vou voltar, dormir com os meninos, amanhã eu volto. Aí eu liguei pra minha irmã, ela ia passar o dia aqui com os meninos. Aí, quando eu entro no carro, sabe o temperamento melancólico só vê o ruim das coisas. Me baixou um temperamento melancólico dentro do carro. Deu vontade de chorar, um desespero, porque aí veio o quê? Quando eu ministrei sobre a fé, eu falei sobre os questionamentos que viriam na nossa cabeça pra gente duvidar da certeza que é a fé. A fé é ter certeza.
Não é, eu sei que Jesus... Não, eu tenho certeza que Jesus vai fazer. Isso é fé. E aí, quando eu entrei dentro do carro sozinha, veio um questionamento. Você sabe que toda cirurgia tem o risco. A gente ainda não sabe a gravidade da cirurgia. Isso foi vários questionamentos na minha mente. Aí eu comecei a querer chorar. Eu peguei e falei, não é bem assim. Aí a Espírito Santo começou. O que você ministrou sobre fé? O que você estava falando? O que é fé? Chegou o momento de eu provar para você o que é fé. Eu tô aqui provando. Você vai ter certeza de que eu vou entrar naquela sala de cirurgia e eu vou fazer cirurgia? Ou você só sabe que eu posso? Você não tem certeza de que eu vou fazer? Tá vendo a diferença? A questão, você sabe que eu posso ou você tem certeza de que eu vou fazer? Isso foi o que o Espírito Santo perguntou para mim. Na hora eu vim embora para casa, já calma e tranquila. Aí, no outro dia, ligava, eles não me passavam informação. A minha irmã chegou aqui, acho que quase umas 10 horas. Eu falei, ok, ela deixa os meninos sozinhos e tô indo pro hospital, porque eles não passam informação. Aí, cheguei lá no hospital e teve umas intercorrências. Aí, eu falei, moça, respeito do paciente, tá? Aí ela falou, olha, ele tá recuperando dentro do centro cirúrgico, teve um problema na cirurgia, mas tá tudo bem. Já ele vai pro apartamento. Aí, a hora que eu entrei no apartamento, o Espírito Santo falou, viu? A certeza de que era eu que ia fazer, tô deixando claro agora. E o médico foi na visita no dia seguinte e falou assim, olha, você não conseguiria esperar mais nem um dia. Mostrando o vídeo, seus órgãos estavam todos cheios de pus. Esse aqui eu tive que tirar um pedaço porque estava necrosado. Isso. Aí, quando o médico foi explicando, né? Aí, o senhor foi falando, foi eu ou não fui eu que fiz a cirurgia? Eu falei, pai, eu tinha certeza que era o senhor que ia entrar lá. Então, irmãs, é isso. Todas as vezes que nós recebemos uma instrução do Senhor, Ele vai colocar à prova. Se realmente eu vou deixar a vontade dele se cumprir, se eu vou confiar na palavra que ele liberou sobre a minha vida, entendeu? Então, a questão hoje, a gente falou sobre conhecimento bíblico. Eu tenho certeza que o Senhor vai liberar uma prova para que eu esteja firmado na palavra, entendeu? E hoje a gente conta, porque a recuperação foi muito devido à gravidade da situação da cirurgia. A recuperação foi rápida. Sábado agora vai fazer 15 dias. 15 dias. E ele voltou a trabalhar hoje. E tudo certo. E aí o doutor é meio ateu. Ele não acredita muito em Deus. Ele falou, realmente pode dizer que foi um milagre. Porque você não tinha mais nenhum dia de vida com questão de pus que você tinha dentro do organismo. E mais uma vez a gente está celebrando o Senhor, cantando o hino da vitória. E até recebi uma pastora segunda-feira aqui em casa, que ela falou assim, pastora Clícia, como que você fala de tudo isso com essa calma? Eu falei, pastora, não adianta eu me descabelar e nem chorar. Tava grave? Tava. E o meu posicionamento não ia mudar. Eu chorando, descabelando, brigando no hospital não ia mudar. Poderia atrapalhar, né? Então, essa é a questão. Quando nós deixamos o Senhor fazer em nós e através de nós, várias pessoas ao redor têm que reconhecer que Deus fez e que foi um milagre. O médico não acredita muito em Deus. Tem a teoria lá de mente vazia e yoga, essas coisas, e totalmente vegano, o doutor. Então ele tem essa base de crença dele. Mas ele e os enfermeiros tiveram que reconhecer que era Deus fazendo ali. Outras pessoas, então eu falo assim, eu até falei com a Jeane, né? Falei, quando a gente se dispõe, quando a gente fala sim pro Senhor, nós não sabemos da forma que Ele vai nos usar para testemunhar a glória dele. Você disse sim pro Senhor? Falei. Falei como Isaías, eis-me aqui. Então agora, não questiona
e não murmura quando ele te usar para testemunhar de milagre dele. Não, mas a minha vida virou uma prova, uma luta depois que eu disse sim para o Senhor. Entenda, é Deus usando a situação para mostrar para as pessoas ao redor que ainda existe adorador. Que no meio da luta, no meio da prova, ainda adora. Façam como Jó, né? A mulher dele fala, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Aí que ele fala, o bem de Deus a gente quer, mas o mal não quer. Então, Deus está contando comigo e com você, para que a glória dele seja manifestada e as pessoas possam reconhecer. E hoje, a cada minuto que eu vejo a respeito dessa situação que aconteceu na cirurgia, eu vi a mão de Deus. Então, a minha fé fortaleceu, a fé do meu esposo fortaleceu, e o médico reconheceu que foi Deus que agiu em favor dele. Então, uma coisa eu te digo, a sua fé está no ponto de dizer, eu sei que Deus pode fazer. Se está nesse nível, eu quero te dizer, o Senhor, Ele quer que você esteja no nível, eu tenho certeza de que Deus vai fazer. Ah, mas a situação é contrária, não tem como. Nosso Deus é especialista no impossível. Ele é especialista no milagre. E se a minha mão pode fazer, não é milagre. Eu vou trazer honra para o homem. Quando o homem fala, olha, eu não podia fazer nada, aí reconhece a glória de Deus. Então, isso é fé. Quando eu tenho certeza de que Deus vai fazer conforme a sua vontade. E eu abro mão da minha para que Deus faça a vontade dele. Vivenciar a glória dele é bom demais. Experimentar a presença dele. Aquilo que eu vivi dentro do carro, fazia dias que eu não tinha essa experiência tão real com o Senhor. Do Senhor perguntar assim, ó, e ficar tão nítido. Você sabe, eu posso fazer essa cirurgia? Ou você tem certeza de que é eu que vou fazer? E aí o Senhor veio e provou para mim que aquele questionamento que tinha feito dentro do carro, ele provou que era ele que tinha feito, porque o médico declarou com os lábios dele, olha, não sei como que você está vivo. Então Deus entrou e fez. Olha, teve órgão que começou a necrosar, eu tive que tirar uma parte, entendeu? Então, nossa, mas hoje você está com que antes de 15 dias você já voltou a trabalhar, tá com vida normal. Por quê? É a glória de Deus. Nós temos que declarar todos os dias o que o Senhor faz por nós. E Deus vai fazer quando nós nos dispomos a viver, a dizer sim para Ele. Pode contar comigo, Pai. Não precisa contar comigo só nas bênçãos, não. Pode contar comigo, se o Senhor quiser me provar, pode contar comigo. Porque se eu falar para Ele, pode contar comigo, me provando, significa o quê? Mesmo na prova, Ele está comigo. Ele não abandonou o povo dele no deserto. Ele não abandonou o povo dele. Então, Ele não vai nos abandonar. E nós não somos povo, nós somos filhos, herdeiros e cordeiros com Cristo Jesus. Amém? Vou encerrar essa live aqui e declarar para você. Não perca a essência de adorador, não perca a fome e sede por aprender mais do Senhor e não perca a alegria de viver segundo a vontade dele. Às vezes tem prova, tem dificuldades, mas a alegria irmã Cristiane, ele já estava nesse dia, já tinha muito pus. O doutor acredita que ele ficou com esse pus aproximadamente 1 mês. E ele não estava sentindo tanto mal que deveria estar sentindo quem estava com aquela quantidade de pus. Nós fomos lá na irmã Cristiane, levamos a ceia para ela e jantamos, voltamos e ele foi e voltou dirigindo e não estava com tanta dor, estava com incômodo, né? E aí depois, quando a gente viu o vídeo da cirurgia, nós falamos, só Deus mesmo para fazer e poder hoje, né, tá testemunhando o agir de Deus. E
Alguém me falou assim, nossa, mas e se não tivesse dado esse desfecho, se o pastor tivesse sido recolhido? Continuaria contemplando a glória de Deus, contando o milagre dele, porque do mesmo jeito que cuidou de nós quando o pastor estava aqui, iria cuidar depois também. Mas ainda não era a hora, não chegou a hora. E quando for a hora, a gente vai glorificar o Senhor e ele vai estar num lugar bem melhor, né? Então, é sobre isso. Testemunhe do Senhor, não guarda para você. Ah, mas não é um milagre tão grande que Jesus fez. Só da gente despertar no dia e poder respirar sem uma traqueostomia, sem poder alimentar sem uma sonda, isso já é milagre. Isso já é testemunho de que Deus está cuidando. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, que a mão dele esteja estendida sobre você, sobre a sua família, e escolha sempre estar no esconderijo do Altíssimo, para descansar na sombra do Onipotente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.